Existe uma estratégia como o MACD, que quando bem aplicada entrega uma das maiores taxas de acerto possíveis no trading técnico. Ela é simples de executar, funciona em praticamente qualquer mercado, ações, índices, forex ou cripto. E o mais importante do que tudo, tem consistência real de lucro. Não é mágica, não é promessa vazia e não depende de feeling. É método, leitura de contexto e alinhamento com fluxo dominante. Olá meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é David e sejam muito bem-vindos ao canal Bolsa Expert. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar o MACD, Moving Average Convergence Divergence, da forma correta, combinando ele com outros filtros técnicos para transformar seu indicador em uma ferramenta robusta, lógica e de alta probabilidade estatística. Se você já opera no mercado, provavelmente já ouviu falar ou até já usou o MACD, mas sozinho ele entrega sinais incompletos. Aqui você vai entender como extrair o verdadeiro potencial desse indicador. O MACD é um dos indicadores técnicos mais populares do mercado financeiro. Na essência, ele utiliza médias móveis para identificar a tendência e o momento, e faz isso de forma bastante eficiente. O indicador é composto por 4 elementos principais: a linha MACD, a linha de sinal, o histograma e a linha zero. A linha MACD, representada na cor azul, costuma ser construída a partir de uma média móvel curta, tradicionalmente de 12 períodos. Já o sinal, em laranja, utiliza a média mais longa, geralmente de 26 períodos. O histograma representa a diferença entre o MACD e a linha de sinal. Quanto maior a distância entre as duas linhas, maior será o tamanho do histograma. Quando essa distância diminui, menor é o tamanho do histograma. Visivelmente, o MACD cruzando a linha do sinal, o histograma tende a ficar verde. E o MACD cruzando abaixo da linha do sinal tende a ficar vermelho. A linha zero, o eixo zero, por sua vez, ela funciona como o eixo central do indicador. Ela é extremamente importante para definir o contexto de força e direção de movimento. O MACD é excelente também para identificar momento de tendência. Quando a linha do MACD cruza acima da linha do sinal, isso identifica ganho de força compradora. Já quando o MACD cruza para baixo, indica um aumento de pressão vendedora. O histograma ajuda a medir essa intensidade. O histograma crescendo é um momento aumentando de força compradora. Assim como o histograma diminuindo desde aqui até essa parte, significa uma perda de força no movimento. Mas aqui entra um ponto crítico, mas nem todo cruzamento é trade. A estratégia correta com o MACD exige contexto. Para operações de compra, o cruzamento precisa acontecer abaixo da linha zero. Se o cruzamento ocorrer acima da linha zero, o trade é descartado. O mesmo é válido para as operações vendedoras. Se o cruzamento ocorrer acima da linha zero, como aqui nesse caso, nós temos a operação. Caso o cruzamento ocorra abaixo dessa linha, nós não fazemos a operação. Isso por si só já elimina muitos sinais ruins, mas ainda não é o suficiente. O maior erro da maioria dos traders é usar o MACD isoladamente. O MACD funciona extremamente bem quando o mercado está em tendência. Porém, em mercados laterais ou contra a direção dominante, ele gera sinais fracos ou até mesmo falsos. Você pode ver em situações que o MACD indica compra e não consegue desenvolver na direção no mercado. Isso acontece porque o mercado está contra o trade. E aqui que entra uma regra para separar o trader consistente do trader iniciante. Nunca opere contra a tendência principal. Independentemente do tipo de operacional que você vai utilizar, eu sempre digo, nunca opere contra a tendência maior, opere a favor da tendência.
Para resolver esse problema, adicionamos um filtro simples e extremamente poderoso, a média móvel de 200 períodos. Funciona como um divisor de águas. Preço acima da média móvel de 200, tendência de alta. Preço abaixo da média móvel de 200, tendência de baixa. Visivelmente, ela é uma única linha simples no gráfico, mas ela representa o fluxo ao longo prazo. Para operações de compra, o preço precisa estar acima da média móvel de 200, o MACD cruzando para cima e o cruzamento ocorrendo abaixo da linha zero. Nesse caso, nós temos essas três variáveis acontecendo aqui nesse ponto. Então, com essa estratégia nos autorizando a compra, nós entraríamos na operação comprado. E para a venda, o oposto também é verdadeiro. Nós temos que ter o preço abaixo da média móvel de 200, o MACD cruzando aqui a linha para baixo e esse cruzamento ocorrendo acima da linha zero. Nesse caso, nós venderíamos e faríamos esse trade aqui. Isso garante que você opere sempre a favor da tendência dominante, aumentando discretamente a possibilidade e a probabilidade do trade. Uma coisa importante é que nós estamos em um gráfico de 15 minutos, mas serve para gráficos de 5 minutos, 30 minutos, 1 hora. Eu sempre aconselho a você fazer um estudo semanal do ativo que você vai operar. Mesmo que você vá operar no time frame de 15 minutos, você deve entender a tendência semanal que aquele ativo está trabalhando. O stop loss ele pode ser posicionado abaixo da média móvel de 200 ou no fundo anterior para servir como uma verdadeira barreira técnica. Então, nesse caso aqui que nós temos o cruzamento acima da média móvel de 200, o que eu espero? A formação de um dos setups que eu gosto de operar, ou barra vermelha ignorada, ou 1, 2, 3 de compra, 1, 2, 3 de venda, One Punch Man, pullback. Nesse caso aqui, por exemplo, nós tivemos o cruzamento e o que muitas pessoas gostam de chamar de macho de bandeira, digamos assim, pullback. Nesse caso aqui ele fez 1, 2, 3 de compra, eu compraria aqui nesse rompimento colocando o meu stop. Aqui fica a minha disposição entre o meu stop ficar abaixo desse candle, abaixo do fundo ou abaixo da média móvel. O stop ficando abaixo do fundo, se você vai ficar com um stop menor, um alvo também menor, só que as suas chances de stop são maiores. Você colocando o seu stop abaixo do fundo anterior, você tem um stop maior, um alvo maior e uma menor probabilidade de violinada, digamos assim, o mercado ir te tirar e ir para o alvo que você havia planejado. Mas uma coisa que eu sempre falo para todos que vão operar, independentemente de como você vai operar, de como você vai posicionar o seu stop, o seu alvo é de suma importância. Então sempre trabalhe com 2 ou 3 vezes o seu risco. No caso, se eu colocasse aqui nesse fundo anterior, eu teria que buscar, o meu alvo proporcional a esse trade aqui. No caso, um stop de 150 pontos, eu tenho que pensar ali um alvo de 300, 450 pontos a mais, tá bom? Nesse tipo de estrutura, o risco é controlado, o retorno é proporcional e a estratégia se mantém estatisticamente saudável. E o diferencial é, você deve identificar níveis claros de suporte e resistência, onde o preço já reagiu anteriormente. O processo é bem simples. Se um preço vem e toca no suporte, nesse caso aqui está sendo essa região da média móvel, ele reage, ele toca aqui algumas vezes e você observa o MACD. No momento em que ele cruza, ele já te dá uma autorização. No momento que ele perde esse fundo aqui, você entra na operação e ele faz aqui só esse cruzamento aqui é de confirmação de tendência. Se o preço estiver acima da média móvel aqui de 200, você vai procurar pela compra e tendo a média móvel aqui como seu suporte, e se ele estiver abaixo, você vai vender e ter a sua média móvel aqui como uma resistência. Essa é a entrada. Você não antecipa, você espera, confirma e faz o trade. Agora você entende como a combinação de MACD, média móvel de 200, suporte e resistência cria uma estratégia com altíssima taxa de acerto, baseada em lógica e contexto. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.